E hoje vamos falar do problema correlato do AR, né, que tínhamos mencionado, né? É a predição linear. Na operação matemática, se utiliza valores passados de um sinal discreto no tempo para prever valores futuros deste mesmo sinal. Então, em processamento digital de sinais, a predição linear é um filtro, né, vem com um filtro, FIR, né, e é chamado aí de LPC, né, Linear Predictive Coding. Pode ser entendido no contexto de filtros digitais, né. É utilizado nessas áreas, né, por exemplo, fazer síntese de sinais, análise de síntese de sinais, eletroencefalogramas, análise de sinais sísmicos, etc. Então a ideia é que para um modelo de ordem P, a gente vai prever a saída, né, prever um determinado X baseado, né, nos valores de X aqui, no valor de X na entrada. Né, e toda predição tem um erro, né, então o erro de predição é a diferença entre o valor real e o valor predito. E a gente quer determinar então quem são os preditores, né? Então são os coeficientes ali de A1 a P. Então, dado um sinal X, queremos encontrar o melhor preditor para este sinal. Então, melhor no sentido de estimação, né, do mínimo, né, de minimizar o erro médio quadrático. Então, o objetivo é minimizar o valor esperado do erro médio quadrático. Então, vamos ver como é que isso aí, né, leva em como que a gente determina, né, os coeficientes para o modelo que vai minimizar, né, o erro médio quadrático. Então, quando a gente fala de minimização, né, a gente vai querer encontrar os parâmetros, né, que satisfazem essas duas condições, né, a derivada, né, analisando a derivada primeira, né, ela tem que ser nula, e a derivada segunda tem que ser positiva, né. Quando essas duas condições são satisfeitas, então a gente tem um mínimo, né. Então, essas duas condições sendo satisfeitas, a gente garante que a gente está encontrando um mínimo qualquer, não necessariamente, né, um mínimo global. Então vamos ver aí quem que é o erro, né? O erro quadrático, né? Então o erro vezes o complexo conjugado do erro. E o erro, como a gente falou na definição do erro, é o x menos o valor predito. Então o valor predito, né, pelo modelo é esse aqui. Em um modelo de ordem P, a predição é dada por esse somatório aqui. E aí a gente pode aplicar a distributiva. Aplicando a distributiva, a gente chega nessa equação de baixo. Então fica o x vezes E e o somatório vezes o L, né, e aplicando a distributiva no somatório. E se a gente tirar então o valor esperado dos dois lados da equação, que a gente obtém então, né, usando a linearidade, né, do operador, é a soma dos valores esperados. E os valores esperados do somatório, né, viram o somatório dos valores esperados e a constante sai para fora. Então fica dessa forma aqui no final. Então, como a gente falou, a gente quer analisar, né, ver quando que a derivada disso aí é zero, né? Então vamos ver a derivada dessa equação. Então, em relação aos coeficientes, né, a gente quer achar os parâmetros, né, que determinam, que levam a derivada nula. Então a derivada dessa equação em relação aos coeficientes, AKs. Então o primeiro termo não depende dos coeficientes, né, que não aparece AK, então fica zero a derivada. Né, e nesse termo aqui vai ficar apenas o coeficiente que o I é igual a K. Né, quando o I é igual a K, fica apenas esse coeficiente, e a derivada então em relação a K fica sendo esse termo aqui, né, com o I igual a K. E aí vamos substituir de novo quem que é o E, né? Nosso E, o erro é o x menos a predição, né? Então x menos a predição, então tá aqui. Aí tem um complexo conjugado aqui, né? Então o complexo conjugado da soma é a soma dos complexos conjugados, né? Então aparece aqui, ó, complexo conjugado em todo mundo. E a gente quer que isso aqui seja igual a zero. Então a gente quer, no final das contas, né, se a gente olhar de novo para essa equação, a gente quer que isso aqui seja igual a zero. Então, só substituindo o que a gente achou que isso aqui é igual a isso aqui, que a gente quer fazer igual a zero. Então, eu posso passar esse cara aqui para o outro lado, né? Só somar ele dos dois lados, né?
obtendo essa equação, e aí eu utilizo esses valores esperados, né? É a autocorrelação do sinal. Então eu posso expressar essa equação, né, como essa equação. Aqui aí a gente está vendo uma equação já conhecida, né? Então a autocorrelação do sinal, né, com o deslocamento K é dada por isso aí, essa equação, e ela é simétrica, par. Então R de K e R de menos K são iguais. Então, dada a equação que a gente obteve, né, a gente pode criar um sistema de P equações para determinar as nossas P incógnitas. Então, da mesma forma que a gente fez antes, né, no modelo R, a gente monta o mesmo sistema de equações. Então, são novamente as equações de Boole-Walker, né, que a gente vai resolver, como a gente já falou, né, a partir usando o algoritmo de Levi-Sandberg, né, para achar a solução. Se a gente usar um método qualquer para resolver o sistema, né, seria complexidade de n ao cubo, né, já o método Levi-Sandberg, né, usando o fato de ter uma raiz tuplets, né, ele consegue, né, a gente ter um método com complexidade da ordem de n ao quadrado. Então, esse modelo de preditor linear é usado em vários tipos de codificação, né, a gente vai falar de algumas delas, do PCM, ADPCM, CELP, etc. Então nós vamos ver basicamente dois exemplos aqui, né? Um do LPC para o caso de codificação de sinal de voz, análise de sinais de voz, e vamos ver também a utilização da predição linear no DPCM. Então vamos ver primeiro aqui a parte de voz, codificação de voz. Então sinal de voz, né, de fala, é um sinal de áudio, que é mostrado como qualquer outro sinal de áudio, né, mas que devido a sua natureza particular do sinal de fala, ele possui propriedades que podem ser exploradas para obter uma compreensão mais eficiente desse tipo de sinal. Então aqui a gente tem um espectrograma, né, na verdade dois espectrogramas, né, um espectrograma de banda larga e o outro de banda estreita, de um sinal de voz de uma pessoa, né, lendo essa frase: "The bird canoes lead on the smooth planks". Então a gente vê aí uma informação que a gente tem aí ao longo do tempo e frequência. A gente é feita a partir do espectro chamada de Fourier, né, em janelas do sinal, onde a gente vai deslizando as janelas, e em cada janela a gente obtém a transformada de Fourier, e que é plotada como se fosse uma coluna dessa imagem. Tem um notebook sobre esse assunto, sobre espectrogramas, né, então quem quiser pode conferir, né, e ver os exemplos lá e ver como funciona o espectrograma, fazer o espectrograma, etc. Então o que a gente vê aqui nesse sinal é que desse sinal de fala, no espectro dele, que existem trechos aí com maior energia, né, que são as partes mais escuras, e essas, né, então tem alguns lugares que a gente tem mais energia, né, em baixas frequências, né, essas manchas mais escuras, né, o que a gente chama de formantes. Então esses aqui geralmente são sons, né, são as vogais, né, onde aparecem aqui os formantes. E temos as consoantes, né, por exemplo, né, onde aparecem trechos com silêncios e partes ruidosas, né, com mais altas frequências, né. Então as duas informações aqui, né, nos dois espectrogramas, né, eles mostram a mesma coisa, porém um é um espectrograma de banda estreita e o outro de banda larga, né, então num a gente tem uma melhor resolução temporal e no outro melhor resolução em frequência. Então nos dois casos, né, a gente pode observar, né, esse efeito de costeletas, né, então nesse caso aqui a gente vê umas costeletas na vertical, né, enquanto no outro caso a gente vê as costeletas na horizontal. Já que num caso a gente tem uma melhor resolução temporal e no outro melhor resolução em frequência. Então para a gente entender melhor o que a gente está vendo aqui nesse sinal, a gente tem que saber o que é o aparato, né, o aparato do trato vocal, como é que funciona. Então esse aqui é um esquemático aí, né, do trato vocal. A gente tem aí, né, que o ar, né, vem dos pulmões, né, passa pela laringe,
vem pela traqueia, passa aqui na região da laringe e passa aqui pela cavidade oral e sai para fora, né? Ou pode passar uma parte também pela cavidade nasal. Então a gente tem aqui a língua, né? Que de acordo com a posição da língua também a gente consegue mudar o som de acordo com a forma dos lábios, né? E toda a dinâmica, né, desse sistema, né, muda as características dos sons, né, que vão sendo gerados pela voz, né? Então a gente tem, vou mostrar aqui a próxima figura, né? Então aqui eu mostrando um corte transversal ali, né, mostrando ali tem a traqueia, né, e a gente vê aqui as pregas vocais, né? Então, as pregas vocais aqui, né, que vibram, né, quando o ar passa por elas. Então esse aqui é um orifício, né? Esse orifício, né, ele abre e fecha, né? E fechando esse orifício, né, a gente obstrui a passagem do ar e relaxando ele passa mais ar, né? Então, ao fazer essa vibração das pregas vocais, né, gera um tom, uma sequência de pulsos, né, que são chamados pulsos glóticos, né, que vai excitar, né, o sistema do trato vocal, né, que vem acima, né, das pregas vocais, né? Então essa região toda aqui, né, que vem aqui acima, né? Então as pregas vocais estão aqui e aí vai gerar um trem de pulsos, né, que vão excitar esse sistema, e de acordo com a configuração desse sistema, né, a gente vai ter, né, como resultante um sinal ou outro diferente, né? E aqui na outra figura a gente tem um corte sagital ali mostrando também a mesma região. Então quando a gente tem um som de uma vogal, por exemplo, né, a gente tem um som, né, que as cordas vocais estão vibrando, né, abrindo e fechando, vibrando, e gerando algo que é periódico, é um som periódico. Quando a gente tem, então por exemplo, quando a gente fala um som de a, né, então a gente tem algo, um sinal periódico, que é algo do tipo desse sinal que está aqui. Quando a gente tem algo que não é vozeado, né, uma consoante não vozeada, a gente vai ter algo, né, é uma coisa desse tipo aqui, né? É claro que aí no som de consoantes, né, também entram outras questões, né, tipo explosões, né, tipo né, então tem obstrução né, obstruções feitas pela língua, né, ou pelos lábios, né, e gerando sons explosivos, por exemplo, né, ou nesse caso esse exemplo aqui é um som fricativo, né, então esse som fricativo aqui, né, feito com uma constrição, né, realizada pela língua, né, então a gente faz a língua constringe, né, a passagem do ar de forma a gerar esse ruído, né, do sh. Então, para quem já tiver feito um exame de laringoscopia, né, sabe o que é isso aqui, né? Então, esse aqui é um vídeo de laringoscopia, né? Então tá aqui no YouTube, basta procurar no YouTube laringoscopia, vocês vão achar vários vídeos como esse, né? Então a gente tem uma câmera aqui, vai entrando dentro do trato vocal, né, passando aí pela língua, né, e descendo ali até chegar onde a gente vai ver as pregas vocais aqui na frente. As pregas vocais estão ali, né? Então essas aí são as pregas vocais, ali a traqueia ali embaixo, né? Então quem já fez um exame desse sabe como é que é. Então aqui um vídeo interessante, né, que vale a pena conferir, né, que mostra aí as pregas vocais aí enquanto cantando, né? Então esse vídeo Vocal Cords Up Close and While Singing, basta procurar isso aí no YouTube e aí vocês vão ver esse vídeo, né, onde mostra as pregas vocais vibrando e os cantores cantando, né? Então basta procurar no YouTube e assistir isso aí. Existem outros vídeos desse tipo também que é bem interessante. E aqui tem uma tabela do alfabeto fonético internacional em que a gente vê que como que são organizados, né, os sons da fala a partir de como que é feita a produção, né? Então a gente tem ali
o quadro superior aqui mostrando as consoantes, né? Aqui a gente tem as vogais. E aqui na parte das consoantes a gente vê que, né, que elas são organizadas aqui, né? Tem um modo de articulação, né? Então se são bilabiais, labiodentais, dentais, alveolares, então a forma de onde é feita a constrição, né? E o modo, né? Se é uma plosiva, onde tem uma explosão, né? Se é nasal, né? Etc. E aqui as consoantes, então baseado na posição, né? De como é feita a posição na língua, né? Se ela está mais para frente ou mais para trás, mais central, né? Mais em cima, mais embaixo, e a forma como é a protusão do labial também, né? Então a gente vê aqui, né, como que organiza, né, os sons da fala, né, a partir aqui dessas características dos modos, né, de como eles são produzidos. Né, obviamente que a gente vê aqui, né, diversos símbolos, né, de vários sons. Né, todas as línguas não usam todos os sons, né? O português usa um conjunto bem restrito desses aqui. Então, quem tiver mais interesse, esse aqui tem no Wikipedia, né? Pode procurar no Wikipedia, ver essa tabela e ver mais informações lá. Então, depois de ver aí como é que funciona, né, o aparato da voz, né? Como é que é gerado o sinal de voz, a gente pode pensar nesse seguinte modelo, né? Então, se a gente tem algo que é vozeado, a gente tem um sinal de excitação periódico. Se é não vozeado, é algo ruidoso, um ruído branco. Então, se é algo vozeado, a gente pode supor que são um trem de pulsos que é gerado, né, e que vai passar pelas cordas vocais, né, gerando os pulsos glóticos, que eles vão viajar, né, através do sistema, né, do trato vocal, né, e eles vão sofrer alguma transformação, passar depois, né, pelos lábios, sofrer a transformação, e no final, né, a gente vai ter, né, a saída, né, o sinal de voz audível, né. Se for um sinal sem vozeamento, né, a excitação é um som ruidoso e vai passar também por um sistema, também mesma coisa, né, e gerar uma saída. Então a gente pode propor, né, pensar nesse modelo, né, onde a gente usa um preditor linear, um filtro LPC, em que a gente chaveia ali entre um trem de pulsos ou um ruído branco, né, de acordo com as características do sinal que a gente quer gerar. Se a gente quer gerar um sinal que é periódico, né, que é vozeado, né, a gente usa um trem de pulsos na entrada, ou se é não vozeado, a gente usa um ruído branco na entrada. Então, para ver os exemplos, né, práticos sobre esse caso do LPC, tem dois notebooks. O primeiro aqui falando sobre, a gente vai fazer análise de vogais, né, usando o LPC, e o outro aqui é a síntese, né. Então, antes da gente ir ali no notebook, né, vamos mostrar aqui né, tem essas leituras também, né, recomendadas. E o próximo assunto aqui é o DPCM, né, que é usar o preditor. A gente vai fazer um preditor linear para fazer a predição de sinal e fazer a quantização, né, e a transmissão apenas do erro de predição. Então, o que está mostrando aqui, né, nessa figura, a gente tem um preditor, gera uma predição, esse erro de predição é o que vai ser quantizado e transmitido. Então, esse loop que tem aqui embaixo nada mais é do que o decodificador. A gente pega o sinal predito, né, soma com o erro de predição para gerar a entrada do preditor. Então, o próprio decodificador, né, que está aqui, né, nessa parte aqui do codificador. Então, esse aqui é mais um tópico aqui também das nossos notebooks. E aí, para esse assunto, né, recomendo essas duas leituras aqui. Bem, então esse primeiro notebook é sobre a parte de análise de vogais. Então a gente tem aqui mostrando aqui algumas vogais, mostrando as características delas. Então, como a gente falou, né, a gente tem um sinal de excitação periódico, né, que vai gerar um trem de impulsos. Um trem de pulsos, né, pulsos glóticos, né, parecido com um trem de impulsos. E vai aparecer essas manchas escuras, né, que são chamadas de formantes, que isso aqui é a resposta, né,
do trato vocal, né? Então são as frequências de ressonância dos tratos vocais, né? É onde tem esses picos, né? Que são chamados de formantes da fala. Então, dada uma determinada excitação, um determinado trem de pulsos com uma determinada frequência F0, né, a frequência, o período dele, né, isso determina, né, a altura do som, a altura no sentido da frequência fundamental, né, o F0. Né, então, o que vai distinguir, né, um A, um E, e onde todos estão, né, com a mesma F0, né, é as características, né, do nosso trato vocal, né, que vai conferir, né, uma resposta diferente para cada um deles. Né, então vamos ter um sistema que vai gerar, né, formatos, né, esses picos em diferentes frequências de acordo, né, com a configuração que a gente adota no nosso trato vocal. Então a ideia desse exemplo aqui é analisar esses casos das vogais. Então aqui tem um trabalho, né, do Klatt, onde ele faz aqui, né, mostrando quais são as características, né, das frequências desses formantes, né, dos formantes para essas vogais, né, então não apenas a frequência de pico onde ele ocorre, mas também a largura dos picos, né, então os F ali são a frequência dos picos, os B a largura dos picos. Então a gente tem um exemplo aqui onde a gente está, né, gerando, sintetizando sons, né, e gerando essas vogais, né. E depois tem outro exemplo onde a gente tem, pegando essas amostras que estão nesse site aqui, né, do Reis. Então são as vogais nesse site. E vamos analisar essas vogais, né, e ver aqui, né, o filtro LPC, né, que é obtido para cada um desses, para esses sinais, né. Então para essa vogal E aqui, né, a gente está obtendo aqui, né, essa resposta aqui desse filtro. Então a gente faz isso para todas as vogais dessa base de dados e a gente consegue mapear, né, fazer um mapa de onde que essas vogais aparecem nesse gráfico em duas dimensões, onde a gente tem o F1 e o F2 ali. Então a gente vê aqui, né, que tem uma distribuição ali entre o F1 e o F2, né, que as características dos formantes, né, eles são importantes para determinar quais são as vogais. Então eu recomendo que vocês vejam esse exemplo com calma, né? Analisem, façam os passos para poder depois tirar dúvidas. Bem, e o próximo aqui a gente fala aqui do LPC, né? Fazer a síntese LPC, aquele modelo que a gente já falou. Né? Então a gente tem um exemplo aqui que até a música Daisy Bells, né? Que é do filme 2001, Odisseia no Espaço. Então a gente tem aqui primeiro um exemplo aqui, uma vogal A, mostrando aqui, né, como é que aquele trecho ali é um sinal ali que é quase periódico, né. Então para a gente determinar, né, fazer uma excitação do sinal para o filtro LPC, a gente tem que determinar, né, o período, né. Então para determinar o período, né, a gente pode ver a autocorrelação do sinal. Então olhando o próximo, né, o maior pico, né, de autocorrelação, o primeiro maior pico de autocorrelação, a gente determina, né, qual que é o período do sinal. Então aqui a gente tem um gráfico, né, da autocorrelação do sinal. Né, então aqui é claro que no zero, né, a autocorrelação é máxima e o próximo pico está aqui, né, em aproximadamente aqui, sei lá, 70 por aí. Né, então esse atraso aqui, né, com esse número de amostras, né, a gente pode converter isso em milissegundos, né, de acordo com a frequência de amostragem que foi dada para esse sinal, e descobrir qual que é a frequência fundamental, né, dessa vogal aqui, né, no caso um E, né. Então achar a frequência fundamental, dado o sinal também a gente acha o modelo LPC para ele, né, então quem que é o filtro, né, também se a resposta é a frequência do filtro que a gente encontrou pelo modelo LPC. E a gente pode gerar a excitação do sinal, né, e sintetizar um sinal sintético, né. Aqui tem um espectrograma, né, daquele trecho do sinal, mostrando aí, né, aquela vogal, né. Então a gente tem aqui as frequências de ressonância, essas partes mais escuras. E aqui nós temos a função que a gente vai criando um trem de impulsos. Para esse trem de impulsos, então a gente vai usar como parâmetros aqui, né, a gente tem que dar para ele a frequência fundamental, né,
para poder falar qual que é o, né, qual que é o fundamental desse altura, né, que vai estar essa excitação que a gente vai gerar, né? E a gente coloca alguns parâmetros aqui, né, que a gente chama do jitter e shimmer, né, que para dar um pouco mais de naturalidade à excitação. Que se for uma excitação muito exata, né, periodicamente igual, tudo muito quadradinho, certinho, né, a gente gera um som que parece ser muito artificial. Então a gente faz uma pequena variação aí, né, que é o jitter e o shimmer, né, tanto nas amplitudes quanto na periodicidade, né, de quando repete os pulsos, né, para poder gerar um efeito não tão robótico, né. Então a gente cria esse trem de pulsos, vai fazer a excitação de sinal, né, então a gente define, tem uma função aqui para achar quem que é o F0, né, então usando a autocorrelação, né, a gente acha os picos de autocorrelação e determina quem que é a frequência fundamental, e depois aqui nós vamos fazer a sintetização aqui, né, de uma música, né, usando a música Daisy Bells, né, usando esse modelo, né. Então a gente vai determinar qual que é a frequência fundamental, né, que a gente deve usar, ou se é um som que não é periódico, né, se a excitação deve ser um ruído, ou se é uma excitação periódica, se for periódica, qual que é o F0 da excitação, qual que é o filtro da excitação, e aí vão sintetizar o sinal. E aí vocês vão poder executar isso aqui em casa e ver o resultado. Aí por último, o notebook do DPCM, a gente vai olhar esse exemplo aqui de novo da figura do cameraman, né? A gente vai usar uma codificação DPCM para codificar essa imagem. Então vai achar um preditor para ela, né, e fazer a codificação. E aqui mais uma vez a gente vai então gerar, então vai achar um preditor, né, que esse DPCM opt, né, a função vai achar o preditor e o codebook ótimo para um determinado sinal, e que a gente vai usar então para codificar. Então, para a gente decodificar o sinal, a gente precisa saber qual é o nosso preditor e o codebook, né, e saber, né, quais são os índices do codebook que são utilizados, né, para codificar o ruído de quantização. E aí aqui no caso aqui, né, mostrando aqui o que acontece, né, quando a gente analisa, né, o histograma, né, então esse é o histograma da imagem e aqui o histograma do codebook, né, a gente está usando um codebook de 8 bits, né, então a gente vê ali como é que está o histograma de utilização do nosso codebook da saída, né, do ruído de quantização. E aí mais uma vez aqui a gente propõe aqui, né, usar uma codificação de Huffman, né, o código de Huffman para poder codificar, né, os índices do codebook na saída. E aí mostrando então aí qual que é a taxa de compressão obtida aí nesse caso, usando essa proposta desse exemplo.